Pessoal, então é o seguinte, nós estamos agora Chegando. posicionados no capítulo 15 do livro Ação e Reação. É um capítulo denso que nós adentramos agora, tá? E esse capítulo demanda aí um estudo e considerações um pouco mais profundas, né? Então, nessa oportunidade, nós Você conseguimos tem que apoio, desligar aí, auxílio das meninas, né, das senão vai psicólogas, atrapalhar né? aqui. Nós estamos aí com a Josi, estamos com a Vou fazer isso pra lá, Valéria e com a vou fazer Luciene. pra lá, E para que a gente que eu não possa ter consigo um desligar o apoio aí microfone no aqui. sentido das nossas reflexões dessa tarde, tá, pessoal? A Luciene, ela está tentando ajustar o microfone dela, tá? Por isso que vocês estão ouvindo aí no fundo ela falar alguma coisinha, mas ela está tentando ajustar o microfone dela. Mas nós vamos tocar a nossa live, que já são 2h18, né? E a gente precisa atender e não segurar vocês por muito tempo, tá bom? Bom, o título do capítulo, né, é Anotações Oportunas, né? Então, é continuidade, de alguma forma, falando do capítulo anterior que nós estudamos na semana passada, daquela problemática familiar. Só que agora, André Luiz e Hilário, eles querem se aprofundar nos aspectos psicológicos da problemática daquela família, né? Então, nesse aspecto, e é por isso que a gente trouxe as meninas, as psicólogas, para nos dar apoio, né? Então, nesse aspecto, a gente tem alguns aprofundamentos, e eu vou fazer um histórico muito brevezinho, porque talvez tenha alguém aí que esteja nos ouvindo hoje e que não tenha acompanhado os nossos estudos de sábado e talvez não tenha acompanhado aí a história. Então, só para localizar as pessoas, para que a gente possa adentrar nos assuntos, eu vou rapidamente, tá, falar aqui o contexto muito rápido para vocês, tá, para contextualizar a situação. Então, o que nós temos? Né? No capítulo anterior, a gente tinha a história de um marido, que é o Ildeu, né? Esse marido infiel que se torna rancoroso com a esposa, o nome da esposa é Marcela, e também com um dos filhos, né? Um menino mais velho chamado Roberto. Ao mesmo tempo que ele mantém um amor paternal e exacerbado por suas duas filhas, né? Ele tem 3 filhos. Então, as duas meninas, a Sônia e a Márcia, ele mantém um amor profundamente paternal, né? Só que louco de amor pela amante, por uma amante de nome Mara, né? Ele planeja, por fim, matar a sua esposa para que ele possa, então, se entregar por inteiro naquela paixão infeliz, né? Então, há uma problemática no seio daquela família, uma problemática séria, né? No entanto, no ato, na tentativa do assassinato, ele foi impedido pelos benfeitores espirituais que estavam ali. No caso, Silas, particularmente, acompanhado por André Luiz e Hilário. São os 3 espíritos que estavam acompanhando ali a situação da família, né? E ele foi, então, impedido de praticar o homicídio. E, no final, ele acaba optando, né, por conta da situação, por abandonar o lar. Só que naquela situação da tentativa de assassinato, a esposa pega ele com a arma, né, por conta da situação. Nisso que ela pega a arma, ela não imagina que ele ia tentar assassinar ela. Ela pensa que ele ia tentar o suicídio para fugir daquela situação em que ele estava descontente, porque era perceptível para ela, ela recebia a carta da amante, então ela sabia da situação, né? Então ela logo imaginou, ele quer se suicidar. Então pegou a arma dele e pediu, por favor, se você quer se afastar da família, então que a gente faça a separação, mas que você não cometa esse crime contra si mesmo, né? Então, assim, só para dar essa contextualização, para vocês entenderem mais ou menos o que estava acontecendo, aqueles outros, né, a turma toda que estava nos acompanhando já sabe bem da história, a gente já vem 2 sábados, né, tratando desse assunto, só que agora nós estamos nas anotações oportunas no capítulo 15. Muito bem. Para a gente não perder mais tempo, né, nós vamos aí pedir agora os apoios diretamente das meninas, né? E nós vamos começar com a Josi, né? Eu vou fazer uma pergunta para a Josi para que ela possa iniciar aí as orientações, né, as reflexões acerca desse capítulo que é o 15. Então, Josi, nessa obra,
o autor nos fala sobre as consequências de nossos atos. É o tema do livro, né, do livro como um todo, ação e reação, mostrando-nos que o infinito amor de Deus se estende para todos, dando-nos a dor que auxilia, a dor que remunera, a dor que expia, a dor que faz evoluir. Então, nesse aspecto, qual o olhar da psicologia transpessoal? Se você puder nos ajudar, Josi, por favor, é seu microfone agora. Gratidão, Carlos. Boa tarde a todos. Boa tarde às meninas, Valéria, Lu, todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu gostaria de iniciar dizendo que a finitude da matéria é fato, né? Mas a enfermidade do espírito ainda causa grande questionamento para muitas pessoas. E nesse aprendizado que você acaba de nos resumir, não existe culpados, né? Somos, sim, responsáveis pelo que plantamos e, desta forma, fica mais claro compreendermos todas as diversidades que a gente tem, né, na nossa vida atual. E, a partir daí, quem somos, né? E o que estamos fazendo aqui? E é importante a gente iniciar admitindo a reencarnação que nos dá a base para preencher as lacunas que a ciência atual ainda não conseguiu, mas que, graças a Deus, continua investigando, continua somando conhecimentos entre a física quântica, através da espiritualidade e os conhecimentos, estudos, né? No entanto, eu acho que a gente não deve cultuar a crença de que nascemos para sofrer, porque a gente ainda gosta de alimentar isso. Eu entendo que a gente não nascemos numa família por acaso, né? Não encontramos desafios por coincidências e não sofremos o jugo da má sorte. As nossas vidas passadas, elas norteiam as nossas vidas atuais. E o capítulo traz isso com muito ênfase. A família a qual pertencemos hoje, ela é constituída por espíritos dos quais temos algum laço com eles, seja de amor ou seja de ódio. Normalmente, essas aflições familiares, os desentendimentos e tantas outras situações são lições que nos farão galgar mais um degrau na nossa evolução, sabe, Carlos? Entendi. E o capítulo aborda isso, inclusive reforçando o trabalho de Sigmund Freud, médico austríaco que, por volta de 1856, 1939, traz estudos sobre fases, né, que ele chama de fase oral, fase anal, fase fálica, que adiante as meninas vão explicar isso. E que, aonde ele descreve, através dessas fases, o campo emotivo das criaturas, através das sensações eróticas. Somos nós. Acredito que, se a época em que ele se dedicou tão amplamente a esse estudo fosse uma época com menos julgo, houvesse uma expansão maior, provavelmente ele teria desencadeado ou aprofundado esse estudo para as reencarnações, sabe, para o processo reencarnatório. E provavelmente esse contexto ele teria um outro olhar, né? Porque dentro do que ele traz, paira também uma dúvida de por que escolhemos, muitas vezes, pessoas que se assemelham às nossas experiências, né? Ou aos nossos cuidadores, como os nossos pais, ou mesmo aqueles que foram, de alguma forma, que passaram a assumir o papel deles, né? Então, essa afinidade, esse viver com o semelhante, o Freud ele traz como a identificação
exposta à expressão de laços emocionais. Então, você se junta àqueles que são afins, né? No aprendizado afins. Um sempre tem que ter contribuição com o outro. E aí eu fico pensando que quando a gente aceita isso e não vai para o julgamento, não vai para o embate, como foi o caso da esposa traída, na interpretação de que ele poderia morrer, ela fala: eu te liberto, eu te dou a separação, siga a sua vida. Eu acho que ali ela teve uma grande sabedoria que eu não quero carregar esse fardo, né? Mesmo ela não entendendo que aquela arma seria contra ela, mas ela o libertou. Então, siga seu caminho, viva em paz. E com isso, ela mostrou que somos vítimas de nós mesmos. Ele escolheu aquele caminho, né? Então, da mesma forma que somos vítimas de nós, tanto quanto somos também beneficiários da tolerância divina e que nos concede infinitas oportunidades de correção e ressarcimento, porque os benfeitores impossibilitou que a vida dela fosse tirada naquele momento, né? E com essa atitude dela, ela se livrou da morte e ainda possibilitou ao outro seguir o caminho dele, fazer da vida dele o que ele bem entendesse através do livre-arbítrio. Olha que lição maravilhosa, olha que aprendizado grandioso, né? Então, é nesse momento que a gente tem que ser grato por escutar o seu anjo da guarda ou o seu mentor, ou seus intercessores, não importa a crença que você tenha, o importante é você escutar o seu verdadeiro sentimento, que nada mais é que o amor universal. É isso. Muito bom, Josi. Obrigado aí pela sua explanação, porque essa questão da psicologia transpessoal, a gente que entende quase zero, né, sempre com essa visão e essa explanação de vocês, nos ajuda a ter uma compreensão melhor e também nos faz perceber a proximidade que isso tem com a nossa doutrina espírita, né? Muito interessante tudo isso. Agora nós vamos seguir com a segunda pergunta, que eu vou direcionar para a Valéria, né? E, Valéria, no capítulo 15 do livro Ação e Reação, o Silas ele fala sobre o complexo de Édipo e também faz menção ao complexo de Electra, né? Apresentado por Freud, e faz citações a várias doenças psicossomáticas, como que a psicologia transpessoal aborda essas questões. E se você puder trazer para a gente algum exemplo clínico para ilustrar isso tudo, seria muito legal. Não sei se eu me fiz entender aí na pergunta. Então, o Freud fala do complexo de Édipo. Tem pessoas que acham que o complexo de Édipo é uma fase do desenvolvimento, mas ela está dentro da fase fálica, né? Está inserida na fase fálica. Essas fases de desenvolvimento, como a Josi falou, né? Fase oral, anal, fálica, genital e tal, são as fases que ele dividiu para que a gente pudesse entender como que nós nos desenvolvemos, né? Certo. Será que a Val conseguiu aí? Não, a Val e saiu. aí, assim, o complexo de Édipo, eu vou explicar de uma forma bem mais simples possível, gente, porque, assim, é uma questão que é bastante complicada e essas pessoas discutem sobre isso até hoje. Lá no livro, quando o Hilário pergunta sobre o complexo de Édipo e tudo, a gente tem que levar em consideração que é um livro escrito em 1940 e já existem novas interpretações, porque a psicanálise foi caminhando ao longo do tempo, né? Foi caminhando ao longo do tempo, foi se modernizando, foram vindo novos conceitos. Mas o complexo de Édipo básico é quando, assim, no processo de desenvolvimento, quando a criança está lá pelos 4 anos, 5 aninhos de idade, ela tem um menino, por exemplo, ele tem um amor pela mãe, e ele disputa
a mãe com o pai, como se o pai fosse um grande rival, né? Então, assim, não é que ele não ama o pai, ele ama o pai. Só que o pai tem a mãe, que é o objeto de prazer e de amor desse filho. Só que também é do pai. Então, ele disputa. Nessa disputa, às vezes o pessoal tem o hábito de colocar a criança para dormir na cama junto e tal, né? Quando o menino dorme com a mãe, por exemplo, então, assim, é como se internamente ele pensasse assim, nossa, ela é minha e eu ganhei ela do meu pai, né? É a hora que entra a figura paterna, que vai colocar o limite, né? Não, você vai dormir na sua cama e você vai estar... coloca o limite no sentido de que ele é o pai, aquela mãe é mãe da criança, mas é a esposa dele. Esse é o complexo de Édipo positivo, né? E positivo por quê? Porque ele entende, ele vai reprimir, a criança vai reprimir essa paixão pela mãe, né? Que é o natural. E aí, lá na adolescência, essa energia reprimida, ele vai direcionar para o outro, para as meninas e tal. E provavelmente essas meninas serão um pouco parecidas com a mãe, vai lembrar a mãe em algumas atitudes, em alguns comportamentos. Esse é o complexo de Édipo positivo. Gente, se tiver alguma dúvida, pergunta, porque isso é uma coisa meio complicadinha mesmo, tá bom? Tá bom. O de Electra é o contrário, é a menina, né, que disputa o pai com a mãe. O menino disputa a mãe com o pai, a menina disputa o pai com a mãe, né? Entendi. Então, é basicamente isso. Por que eu digo que a psicanálise, graças a Deus, avançou? Porque na época do Freud, ele falava do pai e da mãe. Hoje, nós falamos do pai, da mãe e qualquer figura paterna e materna, que pode ser o tio, que pode ser a tia, que pode ser a avó. Por quê? Porque hoje nós temos outras configurações familiares, né? Então, o Lacan vem trazendo as funções, né, dessas figuras masculinas e femininas dentro da leitura dele, da psicanálise. Né? Ele deu uma avançada aí. Quanto às doenças psicossomáticas, então, assim, quando a gente entra numa encarnação, lógico, a gente vem trazendo reminiscências de outras que nós tivemos. E as doenças psicossomáticas são doenças que a gente normalmente traz como símbolo de estar aí avançando no nosso progresso espiritual, no nosso desenvolvimento espiritual. É o que nos ajuda a crescer, porque tem a ver com os nossos desafios. E por que eu coloco desafio? E não coloco dificuldade? E não coloco sofrimento? Porque tudo depende de como é que eu vou lidar com isso. Uma doença, eu posso olhar para ela como uma coisa que vai me ajudar a crescer, como eu posso olhar para ela, meu Deus, é o sofrimento da minha vida. Tudo depende de como eu vou olhar. Tem mais alguma coisa que você falou da pergunta? Volta aí para mim, Carlos. A pergunta completa é que o Silas fala sobre o complexo de Édipo e de Electra, apresentado por Freud, e faz citações a várias doenças psicossomáticas. Aí a pergunta é como a psicologia transpessoal aborda essas questões e depois citar alguns exemplos clínicos, se for possível. Então, se a Val entrar, eu vou deixar ela para citar o caso clínico, porque ela que atende crianças, né? Embora que a gente tenha adultos com complexo de Édipos muito mal resolvidos, mas assim, como é que a psicologia transpessoal aborda isso, né? E abarca isso? A psicologia transpessoal é
única escola psicológica que leva em consideração a existência do espírito, Entendi. da alma, né? Então, na psicologia transpessoal, a gente trabalha com a questão do emocional, do mental, né? E do espiritual. Então, a gente leva em consideração as questões que a alma, o espírito encarnado, traz como vivência para cá. A gente não deixa isso de lado, porque é uma forma de poder ajudar a pessoa nesse processo todo de desenvolvimento. Então, na psicologia transpessoal, por isso que a gente trabalha com constelação familiar, a gente trabalha com terapia regressiva, né? Porque às vezes são sinais de vidas passadas tão fortes, tão marcantes, né? Que a gente ajuda nos processos de ressignificação, de entendimento disso tudo. Por que eu sofro tanto? Porque eu nunca fiz nada, gente, mas eu não sei por que eu estou passando por isso, tudo. Então, a psicologia transpessoal tem ferramentas e elementos para ajudar no entendimento dessas doenças psicossomáticas, que pode ser desde uma enxaqueca, que pode ser desde uma doença autoimune, que pode ser, por exemplo, uma criança que reencarna com uma deficiência mental. Lógico, a gente não faz regressão com uma criança que tem uma deficiência mental, uma deficiência intelectual. Mas nós temos uma ferramenta, que é a ressonância psicossomática, onde a gente pode acessar o inconsciente dessa criança através de outra pessoa. Então, a psicologia transpessoal traz ferramentas onde a gente pode estar colaborando, né, para que esse espírito encarnado possa dar encaminhamento para a sua encarnação aqui da melhor forma possível, né? Entendendo, compreendendo o porquê dela estar tendo essas vivências patológicas aqui nessa encarnação. Nossa, Lu, antes da Val, que a Val acho que já agora está no ar, né? Acho que ela está podendo falar, mas antes dela falar, eu achei que essa sua explanação aí foi tão interessante, porque dentro da doutrina espírita, né, a gente tem você sabe, nós somos seres humanos, todos nós, né? Então nós temos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, né? Dificuldades de aceitação de determinadas coisas. E dentro da doutrina espírita, é claro que a gente tem que ter práticas focadas nela para que também a gente não as desvirtue, né? Entretanto, tem muito preconceito com relação a algumas dessas ferramentas que você citou aí, né? E a gente não tem uma compreensão, na verdade, como a gente é leigo demais, né? Para não dizer ignorante nessas questões, então às vezes a gente não entende qual o papel dessas ferramentas, que papel que essas ferramentas podem fazer ou realizar dentro do auxílio das nossas dificuldades internas, né? Então, você falou da constelação, você falou da regressão, né? Dentro da doutrina espírita, muita gente é contra com extremismo, né? A gente sabe que as ferramentas elas têm que ser utilizadas de uma forma equilibrada, de uma forma ajustada, dentro de um propósito, naturalmente aplicadas quando realmente é necessário, né? Mas nós não podemos perder de vista o uso dessas possibilidades, né? O uso dessas ferramentas. Então, eu achei que foi muito legal porque você posicionou a gente, ou pelo menos no meu caso, né? Não sei o pessoal que está assistindo aí, mas no meu caso, você posicionou essas ferramentas, essas questões, como realmente um mecanismo de aproveitamento para nós, para que a gente possa se libertar de uma série de coisas que a gente carrega, às vezes não só há pouco tempo, mas há muito tempo. O som não está bom? Está dando bastante, alguma interferência. Eu acho que algum microfone que está ligado. Deve ser. Aí, vamos fazer o seguinte, eu fiz esse comentário. Val, se você pode complementar, aí se a Lu puder desligar o microfone, você consegue? Aí dá para fazer? Tá, eu desligo aqui, depois aí, se você quiser voltar nessa questão, porque eu acho que isso que você está falando tem a ver com a terceira questão aí, que a gente pode estar conversando. Legal. Tá legal. E eu dou uma pincelada melhor. Tá bom. Val, você consegue falar, Val?
Oi, acho que sim, todos me Ah, ouvem agora? tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ai, olha, me desculpe a todos da sala, esse problema técnico. Não, fica E assim, tranquila, né, meu fica, Deus. fica tranquila. Tá, você pode repetir a questão, Carlos, por favor? Então, na verdade, assim, enquanto você estava tentando se ajustar, né, nós estávamos falando sobre o complexo de Édipo e de Electra, né, e que esses complexos foram apresentados por Freud, né, e aí a gente estava dizendo que essas questões, elas às vezes levam a doenças psicossomáticas, né, e aí a gente perguntou para vocês, e a Luciane estava respondendo, né, como que a É, psicologia transpessoal aborda isso. Aí a Luciane fez uma abordagem, ela falou um bocadinho de coisas, e a gente estava pedindo, se for possível, exemplos clínicos, né? E aí a Luciane falou, como você atende crianças, né? E normalmente esses aspectos são mais voltados, né? Estou falando assim como leigo, né? Mas me parece que é mais, as ocorrências são mais, acontecem mais com crianças. Então, talvez você possa nos trazer aí os exemplos clínicos dessas questões. ok, gente, boa tarde novamente a todos da internet, os amigos da sala. E assim, eu vou tentar da maneira mais delicada possível, mais clara, porque falar de Freud, além de ser uma responsabilidade imensa, né, é, é muito complexo. E eu acho legal quando a gente fala de complexo de Édipo dizer que assim que é saudável, tá? E que assim que todos nós, segundo Freud, vamos passar por essas fases do desenvolvimento que a Lu deve ter citado, Ela né? Que é a citou. fase oral, anal, né? É. E que o complexo de Édipo ele se desenvolve dentro do processo fálico. E que em consultório, como é que essas crianças vêm e esses adultos vêm, né? Aí tentando responder um pouquinho da pergunta. Primeiro, acho que é importante a gente dizer que hoje, né, nós temos assim contemporâneos do Freud e ele assim, eu costumo brincar, né, com os meus amigos psicólogos, terapeutas, psiquiatras, que eu bato cabeça para o Freud. Eu reverencio o trabalho dele, embora seja psicóloga transpessoal, porque ele foi o precursor, ele foi extremamente corajoso quando ele foi abordar a questão, né, da sexualidade, a questão da libido, que é uma energia extremamente potente, e a relação das doenças com essas fases. Quando ele fala da palavra fixação, quando essas fases não são vividas de uma forma saudável, ele diz que provavelmente aquele indivíduo ele vai desenvolver alguma coisa naquela fase. Né? Em consultório, a gente recebe queixas, por exemplo, pessoas que têm problema de álcool, de drogas, né, de obesidade, de uma série de questões que a gente fala que está ligada à oralidade. Né? Porque a fase oral está ligado à boca, porque a criança vai lá, né, entre 0, 1 ano, 2, e coloca tudo na boca. Então, a gente vê esses pacientes que a gente fala assim, olha, eles têm alguma questão nessa fase. E o psicanalista, ou mesmo nós que trabalhamos com a psicologia transpessoal, estudamos psicanálise porque tudo começou lá, né? Tem um pé ali. Não que hoje seja verdade absoluta, tá? Eu acho que uma coisa que eu costumo falar muito dentro do meu trabalho é que tudo depende. Depende do indivíduo, depende da constituição da família, depende do desejo daquela alma de também se libertar de tudo isso, né? E aí esse paciente vem com essa questão, muitas vezes, né? De obesidade. Eu tenho pacientes que fazem bariátricas, emagrecem 30 quilos, 2, 3 anos depois voltam a engordar. E aí voltou por quê? Porque a cabeça não entendeu, né? Que o corpo dele estava buscando, porque a cabeça, a gente brinca, né? A mente, ela caminha de mão dadas com o corpo. Então, o que um pensa, o outro executa. Então, as pessoas vão lá, fazem bariátrica, procedimentos caríssimos, estéticos, e aquilo não dura, porque não existiu uma compreensão da mente ou até da alma. Como a Lu falou muito bem, né, as meninas, aí a gente vai lá nos processos transpessoais para entender, né, em que momento aquele indivíduo, dentro da história dele, ou nessa encarnação, ou em várias outras, que ele teve alguma questão ali,
Ou uma criança que chega aqui com várias pneumonias de repetição, em que a mãe passa por vários pneumologistas e eles falam assim, olha, mãe, leva no psicólogo porque deve ser alguma questão emocional. E aí a gente brinca, né? Nós somos os doutores do não sei, né? Então, É verdade. a gente brinca, somos os doutores do não sei. Mãe, por que você veio? Olha, o médico não sabe o que é, ele pediu para passar para o psicólogo, que deve ser emocional. Ou Entendi. mesmo um adulto, né? Por que você está procurando a terapia tal? Olha, não sei, o médico pediu para vir porque ele falou que deve ser alguma coisa emocional que eu preciso resolver com a senhora. E aí a gente tem de exemplo clínico, né? Desde essas questões pulmonares, né? Que vem muito em consultório, crianças com problemas de psoríase, de asma, uma série de coisas desse sentido. E aí o trabalho da terapia transpessoal, seja através de técnicas da arte-terapia, seja através da ressonância, seja através da ludoterapia, a gente vai fazendo com que essa criança ou esse adulto, né, ou esse adolescente, dentro dessa encarnação, ele perceba qual é o desafio dele, né? Por que esse órgão de impacto é o órgão que mais sofre, mais fragilizado? E como é que a gente pode fazer para reverter? E essa reversão, não sei se a gente pode usar essa palavra, esse termo, né? Então, vocês me perdoem se não for o termo mais adequado, vem da compreensão e da responsabilização. Então, a partir do momento que esse indivíduo, que essa alma, né, que ela entra em contato com esse compromisso, que às vezes vem até trazendo de outras, ou que ele adquire nessa mesma, existe uma mudança de atitude. O Freud fala nos textos técnicos dele a importância do recordar, né, do trazer para a terapia essa questão do recordar, para que a gente possa reviver e entender aonde essa energia ficou parada. Quando ele fala da libido, o que é a libido? A libido, ela é uma energia extremamente potente que todos nós temos, né? Então ele fala de pulsão de vida e de pulsão de morte. Então, essa energia, ela direcionada, ela vai trazer tanto a saúde mental quanto um adoecimento. Por que do adoecimento? Porque tudo aquilo que a mente não consegue resolver, tudo aquilo que a gente não consegue elaborar, ela tem que ter alguma vazão. E normalmente, Carlos, a vazão é dentro do corpo. Então, se Por isso que a uma gente fala reencarnação. por isso que a gente fala que somatiza, né, Valéria? Sim, os processos as doenças, na verdade, de É. somatização, os processos psicossomáticos, eles têm a ver com o que a mente não dá conta e como é que esse corpo vai expressar isso, como é que você vai vivenciar isso. Então Né? Então, extravasa para o a corpo, né? expressão dessa vivência é que vai mostrar para a gente se é de uma forma saudável, ok? Ou se é de uma forma que esse indivíduo está ali se sabotando até fisicamente, e aí a gente tem os processos que vai de indivíduo para indivíduo, né? Desde um processo de câncer, como o livro cita, os processos de doenças, né? Pulmonares, de pele, de uma série de coisas, porque como é de indivíduo para indivíduo, a mesma questão que acontece na minha vida, eu tenho uma forma de enxergar. Na sua vida, você vai enxergar e vai resolver de outra. E isso vai trazendo, se você tem um desenvolvimento saudável, né, você vai enxergar de uma forma. Então, quando a gente fala de adoecimento em consultório, às vezes a mesma criança, com a mesma idade, com a mesma queixa, a abordagem é diferente. O mesmo adulto, com a mesma questão, com a mesma queixa, a abordagem é 100% diferente. Porque tem a ver com história. Às vezes eu falo muito para os meus pacientes, né? Eles falam assim, olha, mas doutora, eu tenho X doença, né? Eu tenho enxaqueca. Tá, aí eu digo para ele assim, não, mas você não é enxaqueca, né? Quem é você? Deixa eu entender quem é você. Me conta a sua história, quem você é, de onde você veio, porque as pessoas colocam uma doença na frente da pessoa. E dependendo da escola médica, você é vista pela doença que você tem, não de onde você veio, por que essa doença se instalou. Então, a psicologia, ela entende que, assim, que a forma com que você enxerga e que você lida com os fatos, né, eles vão ser traumáticos ou não. E aí entra essa carga de energia, que pode ser uma opção de vida ou, como é citado em muitos momentos, né, a opção de morte.
E quando nós falamos, né, de adoecimento em consultório, assim, dificilmente, né, uma pessoa chega no consultório que ele não vai falar lá de trás daquele pai no dia que aconteceu X coisa, que ele ficou com uma mágoa, assim, intransponível, de tanto que marca. Daquela mãe que em algum momento aconteceu alguma coisa que ficou ali uma mágoa. Ainda que seja, às vezes é muito comum assim, olha, porque ela gostava mais do meu irmão do que de mim. E aí eu digo assim, nossa, mas me conta, como era lá em casa? Ah, eu era o mais velho. E o seu irmão? Ah, meu irmão era o caçula. Quantos irmãos? Ó, nós éramos em 8. Entendi. E aí, quando você diz para essa pessoa, tá, então vamos repensar, né? Como que era essa mãe? Ó, ela trabalhava fora. Ah, ela trabalhava fora, era enfermeira, trabalhava em 2 hospitais, né? Meu pai também trabalhava muito. E se você tivesse naquela condição, como seria 8 filhos com a carga de trabalho deles? É muito interessante, porque aí vem, né, aquela, nossa, eu não havia pensado nisso. O refazer a história, né, o elucidar. Isso, da mesma forma, num processo regressivo, quando o paciente está lá em regressão, que ele começa a enxergar, né, porque nós não somos vítimas, né, o início, né, ou uma parte da história que pode ser vista, a pessoa normalmente ela cai num choro compulsivo e toma um susto, porque ela revê de uma outra forma. Entendi. Então, todas essas remanescências, hoje elas são vivenciadas, muitas vezes através de processos adoecidos, sim. Através de grandes disputas familiares, provavelmente, como a Josi disse, né, nós não nascemos numa família aleatoriamente, nós nascemos ou por puro amor, né, ou por puro ódio, ou porque nós viemos para apoiar, que é assim que a gente aprende. E é muito interessante falar, né, o quanto Kardec é atual. Quando a gente começa a ler esse livro, parece que eu estou atendendo aqui no meu consultório, parece que foi escrito hoje. Quando a gente ouve, a gente começa a estudar a psicanálise, a psicologia, e a gente vê lá, e eu acho que é importante falar, que se muita coisa ele não conseguiu aprimorar, nós estamos falando de 1905. Nós estamos falando de 1923, de 1925, onde era uma sociedade extremamente machista. Nós estamos falando aí de uma sociedade que está em guerra. Nós estamos falando de nazismo. Nós estamos falando de um médico corajosamente começa a investigar, né, o que tem, se existe alma, se não existe, o que tem ali, né, que neurologista extremamente corajoso. É uma pessoa que foi lá trabalhar com hipnose, né? Não, a gente não tem relatos, né? Assim, o porquê que uns dizem que ele abandonou, outros falam que ele colocou o olhar para outras questões, mas dificilmente alguém que lidou com hipnose não chegou lá num processo de outra reencarnação. Investigações. Não sei se foi clara, né? Não, que, assim, foi muito clara. Com certeza. E eu acho que é importante falar também, Carlos, que hoje nós temos muita coisa do complexo de Édipo, hoje não se aplica, porque nós temos hoje famílias que não são mais constituídas da forma patriarcal. Né? Tá, Graças entendi. a Deus, hoje nós temos famílias que acolhem, né? Então, nós temos menino com menina, menino com menino, nós temos pai e mães, nós temos filhos adotivos, porque o que seria, né? Dessas famílias dentro do complexo de Édipo, dos órfãos, das crianças de abrigo, daquele pai que ele é pai e mãe, né, porque alguma questão do destino aquela mãe não estava presente, vice-versa. Então, o complexo de Édipo ele vai acontecer sim, né, independente de termos um pai, o papel do pai, o papel da mãe, né, ele é desenvolvido, né, com os espelhos que essa criança tem de convivência. Entendi. Bom, é isso. Muito legal, Val. Lu, você quer complementar? Você falou que queria fazer uma complementação. Se você quiser, é só ativar o seu microfone aí. Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo sim. Aí, Val, se você puder desligar o seu, por favor. Pode falar, Lu. Pronto. Então, né, no livro tem uma passagem lá que eu achei bem interessante, quando o Silas fala que o Freud talvez ele pudesse ter explorado mais as suas pesquisas, né? E eu particularmente concordo com o Silas, né? Mas também como a Val bato cabeça para o Freud, porque Só uma coisinha, Lu. Quer dizer, ele poderia ter explorado a questão da existência da vida após a morte e da reencarnação. É isso que você está querendo dizer, né? isso, exatamente, Carlos, Só para isso mesmo. contextualizar. Porque como houve um momento do trabalho dele que ele usava a hipnose. E a hipnose é um dos caminhos que a gente utiliza, né, para poder chegar a gente utiliza na terapia regressiva, para poder chegar em outras questões do passado. Quando eu falo questões do passado, eu estou falando questões, inclusive, que aconteceu ontem, hoje de manhã, Certo. semana passada, né? É verdade. Você estava falando naquela hora, né? Existe um preconceito dentro da doutrina espírita a respeito da terapia regressiva, e eu acho que, de uma certa forma, é justo, né? Emmanuel mesmo fala da questão do véu do esquecimento, né? Que é importante, porque você já imaginou se a gente tivesse real clareza de quem os seus filhos? Hoje eles são seus filhos, mas ontem de quem eles foram, né? Do que aconteceu, de quem realmente foi você, né? De quem realmente eu fui. A gente ia ficar pirado, entendeu? Ia se recusar, não quero viver com essa pessoa agora. Com Não certeza. quero, né? Porque ela me fez muito mal. Então, o véu do esquecimento é pertinente e necessário. Quando é que a gente usa essa ferramenta da terapia regressiva? Então, por exemplo, a Val citou lá um exemplo de uma criança que tem pneumonia de repetição. Então, vem para cá, vem para o consultório, porque assim, olha, a questão é emocional. Então, tá, vamos investigar a questão emocional. A causa emocional pode estar aqui, nessa existência, e pode estar em outra, né? E aí a gente vai fazendo a pesquisa. Terapia regressiva com criança é muito legal, porque às vezes não, a grande maioria das vezes a gente nem precisa entrar em hipnose, colocar em estado alterado de consciência e tal, porque a criança traz naturalmente, e para a gente ver como a questão da reencarnação é perfeitamente natural, né? Nós temos várias existências e é natural. Então, a criança, num bate-papo, num desenho que ela fez, numa brincadeira, né? Ela traz. Então, de repente, ela está lá e aí ela fala assim: então, tia, você sabe quando eu morava lá com a minha mãe, naquela casa lá? Mas qual casa? Não é nessa casa que eu estou falando hoje, tia, é na outra. Mas que outra casa? Ah, quando eu morava lá, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Quando eu morava lá naquela cidadezinha do interior de Londres. Aí você fala, oi, né? E aí, assim, ela fala, ela acessa essa lembrança de uma forma tão natural, né? E aí você começa a conversar. E aí ela vai contando que aí ela cresceu e tudo. E teve um inverno muito forte, muito forte, muito forte. E nós perdemos a nossa casa. E eu passei muito frio. Tia, eu passei muito frio, eu morri no frio. Né? A minha família, nós morremos no frio. E aí você começa a entender por que a pneumonia de repetição. Né? Entendi Que o pode estar vínculo. ligada com aquele frio extremo que ela passou lá, Perfeito. né? Que ela acabou desencarnando por causa daquilo. E aí foi o processo. Quando a doutrina espírita fala, deixa quieto, tem um de esquecimento e tal, eu não vou lá para ficar bisbilhotando. O que ela fazia, deixava de fazer, quem ela era, quanto ela ganhava, nada disso. A gente vai em busca da causa. Achei a causa, o frio extremo. Né? Então,
qual é o trabalho ali? A gente vai ressignificar a leitura que aquele espírito teve daquela situação de sofrimento, de frio extremo, né? Ela entendeu que ali foi um sofrimento, perdemos tudo, tal, naquele momento. Então, qual é o papel do psicoterapeuta aí de regressão? É ressignificar, fazer com que ele possa entender que foi uma consequência do próprio clima da época, que devido às condições que ele vivia, eles não tiveram um socorro adequado, porque era um lugar afastado, porque haviam tantas pessoas para serem atendidas ali e não deu tempo dele ser atendido e tal. Porque, às vezes, a pessoa vem com uma mágoa, com uma revolta, que entra a questão da pulsão de morte, que a Val falou agora há pouco. Essa energia ficou negativada ali. Então, a gente ressignifica para ele ter uma leitura melhor, uma compreensão melhor e voltar para cá entendendo que aquela situação pertenceu àquela existência lá do passado, aquela dor pertenceu àquela existência do passado e que está tudo bem agora. Agora você está quentinho, num país tropical, abençoado por Deus, né? E que tudo bem, entendeu? Que você não precisa repetir aquela coisa, aquela patologia que ficou enfronhada na tua alma. Você pode ir para o passo seguinte, vamos dar um passo adiante, que é o passo da saúde, de estar saudável, num país tropical, sol, gente, aqui tem sol, né? Olha só, sente o calor do sol, que não, né, não penetra mais no seu pulmão, não traz aquela dor do frio e tal. Isso é um exemplo básico, tá bom? Tá. Então, quando a gente, na psicologia transpessoal, a gente vai para um processo regressivo, por exemplo, para tratar uma doença psicossomática, uma questão psicossomática, a gente sempre vai com o objetivo de ressignificar uma questão que a causa inicial ficou lá no passado e que eu arrastei para essa minha existência aqui. Caso contrário, eu, a Val, a Josi, a gente não faz. Se o paciente chegar lá e falar, sabe o que é? É que eu queria saber quem eu fui na outra encarnação. Aí eu pergunto assim, por quê? Ah, porque eu queria saber. Para quê? Ah, porque eu acho que é interessante. Então, mas se não tem uma razão que justifique o porquê ir lá buscar a causa no passado de alguma coisa, não. Né? Ah, eu queria saber se eu fui Cleópatra. Gente, vocês já ouviram falar quantas Cleópatras encarnaram? Porque todo mundo quis ser Cleópatra, né? Todo mundo quis ser Marco Antônio, entendeu? Então, É verdade. Então, assim, por mera curiosidade, concordo total com a doutrina espírita. Mas quando é para poder desatar um nó para que a pessoa possa continuar o processo dela de desenvolvimento nessa encarnação, ok, tudo bem, sem problema nenhum. Excelente, muito bom, Lu. Legal, muito bom aí a sua explanação. Josi, você quer, porque essa área é uma área da sua prática, né? Que você é especialista nisso. Você quer falar alguma coisa sobre essa questão de regressão, Josi? Pois é, a Lu foi tão didática. Que não sobrou nada para falar. Desculpa, amiga. Mas é exatamente isso, eu concordo em grau, gênero e número com elas. A curiosidade de buscar, em outros momentos de existência, por mero prazer, isso não é condizente, não é terapêutico e não estamos aqui com essa finalidade, né? O processo ele é conveniente quando ele traz reestruturação, que é a ressignificação que a Lu falou. Fora disso, está fora de contexto. E muitas vezes as pessoas têm medo, acham que quando vai para uma vida passada, ela pode não voltar e etc. E é importante deixar claro aqui que todo processo terapêutico ele ocorre dentro da consciência.
O que fazemos, a hipnose, ela funciona como uma expansão de consciência. É só tirar a pessoa desse todo e colocá-la numa inércia para que ela tenha acesso a esses conteúdos, então, se é ressignificado, compreendido e tratado. Então, ninguém se preocupe, porque ninguém sai deste planeta antes do tempo. Ô, Carlos, só para dar uma fechada nessa questão, quando a gente fala, o Silas lá atrás, que ele diz que talvez o Freud pudesse ter se aprofundado mais, e eu disse que eu concordo, existe um texto do Freud, que a Val falou ali, que se chama Recordar, Repetir e Elaborar. Certo. Então, a gente recorda a questão, porque às vezes tem coisas que a gente faz muito repetitivamente e automaticamente. Então, a gente recorda, né? Nessa recordação, eu vou lá na causa, vou descobrir como é que isso começou e tudo, né? Isso dentro do processo terapia regressiva, tá bom? Certo. E aí a gente elabora, que é o processo de ressignificação. O Freud, como eu falei, trabalhou algum tempo com hipnose, e isso é uma coisa da Luciene, tá bom? Tá. Eu duvido que ele não tenha esbarrado em algum momento, num momento hipnótico de algum paciente, que ele não tenha esbarrado em coisas lá do passado. O que talvez tenha, eu acredito que tenha acontecido, é que, e agora? O que é isso? E aí, como eu já disse para vocês, se lá, ele falando do complexo de Édipo, que o filho se apaixona pela mãe, já literalmente cuspiram na cara dele, imagina se ele chega e vai falar, olha, gente, mas essa situação se originou numa outra vida. O cara tinha sido esquartejado, né? Com certeza. Então, assim, se a gente hoje tem dificuldade na questão do entendimento da terapia regressiva, né? Imagine lá em 1900, né? Com uma sociedade bastante rígida, e preconceituosa, né? Então, como seria a compreensão disso tudo? Então, eu acho que ele poderia ter ido mais a fundo, porém, acredito que talvez as pessoas não estavam prontas para receber esse tipo de informação. Perfeito. Isso é uma opinião da Luciene, ok? Tá, ok. Não, perfeito. Eu acho que tá muito bem colocado. Eu acho que realmente é possível que tenha realmente acontecido isso, né? Agora, meninas, a gente tem uma terceira pergunta, né? Mas tem uma coisinha aí. Eu vou fazer a terceira pergunta, mas tem uma palavrinha que eu gostaria, que eu acho que seria interessante a gente falar. Porque vocês falaram em algum momento aí em libido, né? E isso é uma coisa que meio acaba, a gente que é leigo, né, acaba remetendo sempre à questão exclusivamente sexual, né? Eu acho que era um ponto interessante de se falar, até porque é citado lá dentro do texto do capítulo, né? E a terceira pergunta, já para a gente emendar as coisas, né? Dentro da lei de ação e reação, como é que a psicologia transpessoal entende a amnésia infantil? Porque é citado isso lá de alguma forma lá no capítulo, né? Essa questão do véu do esquecimento, né? Apesar de que vocês abordaram um pouquinho isso aí antes, né? Mas essa questão do véu... Desculpa, essa amnésia é um termo que o Freud usa, né? E que a gente nem usa tanto mais hoje. A gente usa com lacunas e tudo mais. Lembra quando eu falei agora há pouco? A criança... na verdade, ela vai entrar nesse esquecimento mais fortemente depois dos 7 anos, que é quando a gente entende que a reencarnação total aconteceu. Porque até os 7 anos, para quem trabalha com criança, é muito fácil acessar essas existências passadas. Eu brinco que, nesse momento, o véu do esquecimento para a criança está meio gasto, entendeu? Porque ela consegue acessar, ir para lá e para cá com muita facilidade, com muita naturalidade, eu diria. Ô, Carlos, oi. Dá licença, só complementando. Quando a gente pensa nessa questão na infância, eu acho que é importante pensar que, assim, que tem uma função muito importante. Você imagina se um pequenininho lembrar quem ele foi lá atrás e quem era essa mãe de hoje, ou esse pai, ou esse irmão.
Então, essa amnésia que ele se refere é uma necessidade saudável, é uma proteção, até para que ele possa ancorar nesse momento, desenvolver a personalidade dele nessa encarnação, nessa vida. Eu entendo dessa forma, como uma proteção saudável. Tanto que no livro, lembra, Val, que a gente estava conversando, no caso do Roberto, ele já está com 11 anos. Sim, ele então, saiu assim, do complexo de Édipo. Ele já saiu, já passou pelo complexo de Édipo, ele está na fase de latência, né? Onde ele está colocando toda a libido dele em outras questões, que é na aprendizagem do ler e escrever, no desenvolvimento infantil e tudo mais, indo para a escola, papapá. E a libido tem a ver com energia. Essa energia sexual é uma energia poderosa, né? E essa energia, às vezes, é entendida só como uma questão para uma relação sexual. Não é isso, né? A libido é uma energia sexual forte, Deixa só pode ser uma coisinha, Lu. para o bem. Deixa eu só pedir, Val, você consegue tirar o som? Porque eu acho que o som dos duas está dando uma... Aí depois eu queria que você complementasse também, Val, tá? O comentário da Lu. Também quero, Val, que você complemente. Essa energia é uma energia. Energia, gente, é energia. Ela pode ser usada para o bem e para o mal, certo? Então, assim, aonde a gente vai investir a nossa libido? Então, por exemplo, se eu pinto um quadro, a minha energia está ali, eu estou sublimando a minha energia para a pintura de um quadro, para escrever um livro, né? Quando eu vou praticar uma atividade física, eu estou colocando a minha libido ali naquela atividade física, para que eu possa fazer ela da melhor forma possível, né? Que isso possa me fazer bem, reverter para um bem para mim e tudo mais, né? Ele fala lá no livro, né, dessa questão da energia, que a gente vai colocar essas energias em outras situações, por exemplo, em ajudar o próximo, né? Num trabalho voluntário, num trabalho mesmo, um trabalho profissional. Então, assim, às vezes as pessoas dizem assim, ai, meu Deus, energia sexual, tal, tem a ver com sexo. Não tem a ver com o sexo só, propriamente dito. Porque até para transar a gente precisa de energia, né? Que essa energia pode ser boa ou pode ser ruim. Porque a transa pode ser boa, pode ser ruim. O quadro pode ser bom, pode ser ruim. A atividade física pode ser boa ou pode ser ruim. Como é que eu vou direcionar essa energia, essa libido, né? Libido é energia, né? É uma energia simples assim. Entendi. Val, você quer Val, falar? Complementa aí, Val. Aí, Lu, se você puder desligar o seu som, por favor. Quando a gente pensa em Freud, realmente, né, a primeira coisa que vem é a sexualidade, é isso que ficou muito, assim, digamos, né, divulgado, né? Popularmente, né? E quando a gente fala de energia, é energia para tudo, até para levantar da cama. Né? Mesmo quando a gente fala de complexo de Édipo, todo mundo pensa logo numa questão carnal, e não é. Né? É uma questão de busca do prazer. Né? A criança, em cada fase, ela está buscando lá o seu prazer. Né? Na fase oral, o prazer do sugar, da alimentação, na fase anal, a questão de controlar, né, os esfíncteres, né, o cocô, o xixi, tudo isso para a criança vai gerando prazer. E quando a gente fala de complexo de Édipo, qual que é a descoberta ali da criança? Ela começa a descobrir assim, nossa, eu sou menino, minha irmã é menina. Né? Então ela começa a prestar atenção nas diferenças. Né? E aí por isso que isso ficou muito marcado como essa questão assim do desejo pela mãe, até porque, né, quando a gente fala do complexo de Édipo, vem lá do mito do Édipo Rei, né, em que o Freud ele teve essa sacada genial, né, olhando para a própria vida dele. Ele foi assistir uma peça de teatro e o nome da peça era Édipo Rei, e ele falou, nossa, é isso, eu vou denominar essa fase do desenvolvimento infantil de Édipo, por conta dessa busca do prazer, dessa necessidade do desejo, da saciação. Sim. E quando a gente fala do libido envolvido em tudo isso, Carlos, a gente pode pensar nessa busca incessante, instintiva, instinto.
né? É uma coisa que vem de dentro, é a busca do anseio, do desejo, é uma força extremamente instintiva, como a Lu diz. Mas tudo isso ligado à saciação. Por que a gente casa? Né? Porque a gente quer muito constituir família e a gente anseia que dê certo. Por que a gente presta o vestibular? Porque a gente quer se formar. Por que a gente troca de carro? Por que a gente, né? Então, assim, são as buscas que a gente tem, que tudo isso está em volta também dessa energia. E lógico que a libido, quando ela não tem vazão, ela não tem direcionamento, você cai ali na insatisfação, vem os processos de adoecimento. Perfeito. Né? Então, a gente pode pensar um assunto que, assim, que a gente vê muito e a gente não sabe como vai ficar a pandemia, né? Pós-pandemia. Milhões de desempregados, né? Para onde vai essa libido? Para onde vai essa energia da decepção de estar desempregado e de repente você investiu tudo naquilo? Ou, como eu tenho pacientes, né, pegaram empréstimos, montaram negócios, assim, tudo estruturado, tudo muito bem pensado, e assim, ficou um mês aberto. E aí você teve que fechar e você ficou com uma dívida, assim, relativamente grande. Né? Para onde vai essa energia? E aí é onde a gente vai lidar com os adoecimentos, processos depressivos, as ideações suicidas, porque o Freud também tratou das psicoses, né? É que é muita coisa para uma live só, como eu falei, falar de Freud, falar da teoria dele, né? Um cientista brilhante, é muito denso, porque cada hora que você vai mergulhando nas questões freudianas e contextualizando, você vai achando outras pontas, outras pontas, outras pontas. Mas quando a gente entendendo, eu acho que para ficar claro, quando a gente fala de libido, nós vamos pensar sempre numa energia potente, que também pode ser sexual, mas é energia para a vida, energia de criação, energia de produção. E quando essa energia não é direcionada, existem os processos até graves, né, em alguns momentos de adoecimento. E quando eu falo grave, até processos que, infelizmente, acabam em suicídios, porque entra no vazio total. Entendi. É uma coisa interessante que assim a gente vai percebendo pelo que vocês estão falando, né? A doutrina espírita fala isso, mas isso vai se solidificando com as falas de vocês, é que na verdade essa energia toda que vocês estão comentando, ela é produzida pela mente, né? Ou ela é direcionada pela mente, né? De forma Sim. que a nossa vida ou toda a energia, ou todo o recurso que está à nossa volta, ele é direcionado segundo o nosso pensamento, né, e os nossos sentimentos. É mais ou menos por aí, né? Exato. Tanto é, Carlos, que quando o paciente vem para o consultório, a gente percebe que tem processos graves, né, seja de obsessões, né, que a gente vê que, assim, nós não trabalhamos sozinhos. Acho que isso é importante deixar. Existe a medicina, existe as casas de orações, seja nas casas espíritas, evangélicas, as casas que a alma se sente confortável de estar. Então, assim, é importante entrar com uma medicação, porque essa medicação, ela vai, o companheiro ali, vamos dizer que ele vai ser medicado junto, a psicologia, ele vai dar o argumento da alma, a reflexão, e a casa de oração, a instrução do espírito. Nossa, é muito legal Então, essa colocação sim, sua. esse trabalho em conjunto, eu acho que assim, que além de ser muito importante, eu digo que é essencial. Né? Não existe, a pessoa adoeceu psicologicamente, não, esse corpo adoeceu. Olha, o corpo está doente, a mente está doente. Nós não podemos, assim, não dá para entender uma coisa dissociada. Perfeito. Então, quando o corpo adoece, a mente adoece e vice-versa. E daí a gente precisa, sim, da humildade de entender que a gente não resolve tudo sozinho, que a gente precisa, inclusive, se for um processo com criança, não dá para trabalhar criança sem a compreensão familiar. Então, pelo menos dentro da nossa prática clínica, os pais ou quem cria a criança é fundamental. Porque ela sim, ela está inserida no aqui, no agora. Houve questões lá atrás? Houve questões lá atrás, mas ela está aqui no agora. Então, como é que é lidar com isso no hoje, espiritualmente, estando aqui? Então, é um desafio conjunto. Porque dentro da psicologia transpessoal, e como as meninas estavam falando dos processos regressivos, em momento nenhum se tira ou se destitui a responsabilidade do hoje. Né? Acho que as meninas podem até falar com mais propriedade sobre isso.
né? Hoje você está aqui, eu, Valéria, com o nome de Valéria, nessa família, né? Porque eu tenho um compromisso aqui. Eu tenho uma história lá que eu estou resgatando aqui, com certeza, 1.000.000%. Por mais que eu faça, esteja fazendo um processo transpessoal, né, eu tenho que enfrentar o meu agora, entender o que está acontecendo, que é a elaboração que a gente fala, para que a coisa caminhe. Senão vira um grande jogo de empurra, que a gente vê, né, as questões assim, olha, mas o que fizeram comigo? E aí a gente brinca, né? Mas e o que você fez com o outro? Perfeito. Eu não sei se foi Não, claro. foi Até claríssimo. porque, Val, quando a gente entra nessas questões das nossas reminiscências, o que a gente vê? É importante deixar claro que a campainha não toca de lá para cá, é daqui para lá, né? O que nós não damos conta no nosso hoje, que potencializa a situação que passou despercebido lá na infância, na adolescência, né? na fase pré-adulta. Então, o que a gente observa é que o foco cresce pelo que não foi olhado, mas pela consequência do hoje, pelo que eu não dou conta de encarar hoje, né? Então, quando você vai para o processo regressivo, na realidade, você rememora e ressignifica aquele pequeno ponto lá e vem aumentando ele em qual momento que ficou desajustado por completo para que o hoje dê conta. E eu achei até muito interessante que o Freud também tem uma fala assim, que o trabalho analítico ele só merece ser reconhecido como psicanálise quando consegue remover a amnésia que está oculta no adulto com conhecimento na infância. Por quê? Porque, de fato, a gente passa por traumas, por situações normal, né, do desenvolvimento da família, do adulto, e a criança também absorve muita coisa desse conteúdo. E que o adulto vai levando como algo dele, cresce levando, vai se desenvolvendo como algo dele. Quando chega lá na sua fase adulta, de fato, que você tem o que é seu e o que é do outro, isso cresce. Então, você precisa compreender e separar. Quando se faz isso, né, quando você ressignifica, rememorando essa situação, a sua vida toma um outro contexto. Então, eu, de fato, não sou uma grande conhecedora de Freud como vocês, mas a história que o estudo, a história que traz dele para o que nós desenvolvemos hoje, de fato, é de grande valia. Né? Então, o véu do esquecimento ou a amnésia, ela não é uma coisa, como vocês disseram, ignorada, né? Ela está aqui no contexto. Sempre é atual. Muda-se os nomes, é que nem moda. Muda-se os nomes, mas a situação, o contexto é o mesmo, né? Ele só vai se desenvolvendo. Perfeito, muito bom. E, na verdade, a gente só levanta o véu do esquecimento quando necessário, né? Para tratar causas. Você sabe que eu me lembrei agora, desculpa te cortar, Carlos, eu li, acho que eu já li umas 3 vezes Memórias de um Suicida, e é engraçado que cada vez que eu leio tem uma coisa nova lá, né? Sempre e assim. Não sei se vocês já leram, se alguém aí que está assistindo já leu, já lemos, mas volta lá e veja que lá tem sessões inteiras de regressão, de terapia regressiva. Quando o espírito é trazido para a colônia lá, né, onde eles são cuidados e tratados, e aí eles ficam lá naquela, né? Ai, mas poxa, eu fiz isso porque eu sofri, ai, porque isso, aquilo, outro, tal. Fica todo mundo, né? Todo mundo é coitado porque todo mundo sofreu para cometer o suicídio, né? E aí tem eu não me lembro mais, mas tem um orientador, um facilitador lá, que numa reunião lá, ele vai trabalhar essa questão. Então, tá, vamos ver por que você estava sofrendo essa questão. E aí ele entra num processo regressivo e tal. É muito interessante. Eu acho que é bem legal de voltar lá, dar uma olhada, porque é bem, bem interessante mesmo. Mas aí é com a finalidade terapêutica.
Sempre, sem dúvida. sempre, sempre, sempre. A gente vê muito isso, tem muitos livros do Divaldo Pereira Franco que abordam exatamente essa situação que você está citando. Eles fazem uma regressão e aí vão ver as origens, né? As origens daquela problemática, né? Aí vai se perceber que a gente não é propriamente vítima, né? A gente foi algoz, né? Às vezes as coisas vão rolando, né? Hoje Sim. você foi ontem algoz, hoje é vítima, amanhã você segue no processo da vingança, então você passa a ser o algoz e o outro a vítima, e aquilo vai rolando até que finalmente alguém resolva mudar esse curso e comece um processo de melhoria, né? Isso é Exato, quebrar esse ciclo, né, que não exato, sai disso, isso mesmo. e, né, vamos ajustar as coisas aqui e tocar a vida adiante, mas de uma forma onde cada um se responsabilize pelas suas atitudes, seja agora e seja as coisas do passado também. Exatamente. Meninas, a conversa está muito boa, isso aqui vai longe, né? Porque tem muita coisa para falar, mas infelizmente o tempo está correndo. Eu sei também que vocês têm os compromissos de vocês, né? Então, se vocês não tiverem mais nada para falar, a gente poderia ir para a finalização. Alguém quer falar alguma coisa para finalizar? Eu só agradeço. Se tiver alguma questão, a gente aproveita, tá? Muito obrigada. Obrigada, Carlos, por mais essa oportunidade, viu? Eu que agradeço muito. Eu também, eu quero agradecer, nossa, assim, pelo carinho de sempre e a oportunidade, né, da gente poder estar aqui contribuindo, nem que for com uma gotinha. Muito, muito obrigada mesmo, gente. Josi, Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Eu não sei se tem alguma pergunta para nós, mas gratidão por estarem aqui, como bem disse as meninas, pela oportunidade de nós também estarmos no processo de regeneração. Todos nós, né? Você contribui, você aprende e passa adiante também o que você tem de conhecimento, né? Como diz, a quem muito é dado, muito é cobrado, então que a gente possa ser uma colaboração sempre. Exatamente, perfeito. Misericórdia. Pode falar. Perguntas não tiveram mesmo, como a Josi perguntou, só a Miriam, né, fazendo alguns comentários aqui sobre a questão espiritual, que é difícil às vezes colocar para os pais, né, que não acreditam. Então, como isso pode ser complicado algumas vezes. Ela falou que antes as pessoas pensavam mais nisso, né, levavam para benzer, que tinha aquela tradição de benzedeira, mas hoje pode ser um pouco mais complicado essa questão. E só um comentário, que a Lu falou que às vezes o pessoal chega lá, eu quero saber da minha outra vida. Por quê? Porque eu quero. Olha, eu não tenho nenhuma curiosidade de saber. Eu quero manter a ilusão de que eu sou uma boa pessoa hoje, então assim tá bom. É melhor, né? Deixa para lá o que eu fiz, que tá ótimo. A hora se fosse necessário, eu lembrava. Então, exatamente. Deixa assim que tá bom. De completar essa colega que colocou que quando tem divergências religiosas dentro de casa, não é isso? Exatamente. Eu queria lembrar que na história, gostaria de relembrá-la que na história, quando Marcela encontra o Elideus lá com a arma que estava pronto para matá-la, nenhum deles sabiam do contexto reencarnatório. Porém, o que prevaleceu ali? A humildade dela, a sabedoria. Não me importa o que você quer fazer, eu sabendo ou não, eu te liberto. Então, a mesma coisa dentro de casa ou dentro da família. Religião não é para se discutir, nem é para convencer o outro, mas as nossas atitudes e os nossos exemplos fazem com que o outro possa olhar a história diferente. Aliás, de novo aqui, é o famoso véu do esquecimento, né? Nós não estamos aqui para passar atestado, mas de sermos exemplo do aprendizado. E o outro, dentro da religiosidade dele, vai levar esse estudo, esse exemplo, como bem lhe couber. E assim, vida que segue. A lição é igual para todos, né? É isso aí. O Carlos, dentro do processo terapêutico, a gente tem essas questões, né? Porque, puxa, começa a fazer regressão com uma pessoa evangélica que não acredita
em reencarnações, né? A gente, às vezes, fica como uma história que a pessoa, assim, está contando, uma história que ela acredita que é da imaginação dela. Certo. Porque, na verdade, como eu falei, o objetivo não é lembrar a vida por lembrar, né? É contar aquela história que está lá na mente dela, lá no inconsciente dela, e que, de repente, ela pode até dizer, ai, mas, nossa, como eu sou criativa, né? Inventei uma história tão interessante, né? Tudo bem, inventei uma história interessante. Mas que trouxe alívio, porque, na verdade, qual é o objetivo? É que a pessoa fique bem, que ela possa a vida dela e tudo mais, né? Que ela consiga superar aquela dificuldade, aquele desafio, né? A gente teve aula com o Dr. Sérgio Felipe durante algum tempo, e o Dr. Sérgio Felipe sempre diz assim, né? Que quando o paciente tem um contexto religioso, a gente não confronta, a gente só acolhe, né? E assim, às vezes a gente, quando é espírita, a gente fala assim, olha, vai lá no centro e passa no depois lá e vê se o pessoal te encaminha para uma desobsessão ou para um tratamento de passos e tudo. Para o paciente que é espírita, ok. Mas, por exemplo, quando é católico, quando é evangélico, quando é da messiânica, sei lá, de qualquer outra religião, né, a gente costuma dizer assim, olha, no seu templo religioso, na sua igreja, enfim, tem grupo de oração? Ah, tem. Então, vai lá, como é que é para você participar? Ou então pede para colocar seu nome lá, né? Porque a questão da prece, dessa energia espiritual, né? Sempre, sempre, sempre é importante. E a psicologia transpessoal tem essa busca também, porque a gente vai muito em busca do retorno ao sagrado, da conexão com o sagrado, né? Porque muitas vezes a gente está aqui vivendo tudo e esquece, né, de se reconectar com o sagrado, né? Então, aquela senhorinha que antigamente benzia e tal, papá, que acho que boa parte viveu essa época e tudo, hoje é mais difícil de encontrar, né? E a gente se utilizava disso tudo, né? Como uma boa energia e tal, né? Dentro do processo terapêutico, a gente sempre pede para o paciente para ele buscar o caminho espiritual, independente da religião. religiosidade dele. Perfeito. E como eu disse, a psicologia transpessoal também, né, vai atrás dessa questão da reconexão com o sagrado, né, de nós com o sagrado. Muito legal. Ok, Lu. Sulane, você não teve oportunidade nenhuma, você quer só falar alguma coisinha para a gente finalizar? Estou aqui de queixo caído. Estou apaixonada por essas meninas, assim. São coisas que para mim têm um significado muito grande. E eu aprendi tanto nessa tarde que eu tô aqui de boca aberta, assim, ó. Para mim eu ficaria a tarde toda aqui ouvindo vocês, aprendendo com vocês. Vai muito de encontro a tudo que eu estudo, que eu acredito. Estou apaixonada, assim, apaixonada por vocês. Gratidão imensa. Todos nós, né? Todos nós. Então, nós vamos seguir para a finalização. Só vou fazer a última colocação, que a gente está com o nosso presidente, e o presidente e a presidente da nossa, que na verdade é um casalzinho maravilhoso que a gente tem lá no Afracis, né? Dona Neuza e o seu Toninho. Eles estão presentes, estão ouvindo a nossa live. E eles já estão dizendo aqui que as meninas estão convidadas para uma palestra presencial no Afracis quando a gente voltar às atividades, tá? Então, vocês já estão com esse convite feito aí, tá? Se vocês pensaram que era só na live, convite aceito. se vocês pensaram que era só na live, né? Não foi só isso, não. Ela já está convidando. Então, meninas. Convite aceito. Então, tá bom. Muito obrigado. Meninas, e Leandro e a Sulane, vamos encerrar, né? Agora já são 3h38, o pessoal daqui a pouco vai ficar cansado, e vocês também têm os seus compromissos. A gente adorou muito, né? Eu fiquei muito contente, também aprendi demais aqui com a explanação de vocês.
são meninas lindas aí que estão nos ajudando, né? Nos ajudaram aí no domingo passado, numa reflexão, agora nesse sábado estão com essa presença aí maravilhosa, essa luz que vocês têm, que estão espalhando para todos nós. Muito obrigado mesmo. A gente está vendo aqui no YouTube, o pessoal, todo mundo agradecendo também, dizendo que foi muito bom, dizendo aqui gratidão, maravilhoso e tal. Então, assim, graças a Deus, né, a presença de vocês iluminou o nosso sábado de hoje. Então, muito obrigado. E eu vou pedir aí para os meus dois companheiros aí, a Sulaine e o Leandro, para a gente encerrar. Eu acabei, em função do início, que a gente perdeu uns 15 minutos aí no ajuste do fone, do áudio, né? A gente acabou não fazendo uma prece inicial, porque senão a gente ia perder, apesar de ser muito importante, mas a gente ia perder o tempo aí precioso da fala de vocês. Então, nós vamos finalizar o nosso trabalho agradecendo também a todo mundo que está nos assistindo. Nós estamos com 156 pessoas aqui no ar. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, pela paciência de nos ouvirem, tá? Eu sei que sábado é um dia de família e tudo mais, mas é o momento que a gente encontrou. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E eu vou pedir, Sulaine, você consegue fazer uma vibração rápida para nós? E Leandro, Faço sim. Leandro, você faz a prece final? Por Tudo favor. bem, faço sim. Então, nós vamos neste momento, fechando os nossos olhos e abrindo os nossos corações. Nós vamos agradecendo a Deus Pai Criador por esta oportunidade. Nós vamos pedindo a Jesus, nosso Mestre, que nós possamos nesta tarde unir todos os nossos corações em um único sentimento, que é o sentimento de amor. Então nós vamos vibrando muito amor por todo o planeta Terra, muito amor por todas as casas de oração, muito amor por todos os hospitais onde há pessoas no leito e sofrendo, muito amor por todos os nossos irmãos que se encontram menos favorecidos. Nós vamos vibrando muito amor para as nossas famílias, os nossos entes queridos. Vamos vibrando muito amor, em especial nesta tarde, por essas meninas que generosamente estão conosco, nos trazendo tantas informações. E nós vamos assim, então, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E ainda com o nosso pensamento ligado a toda essa equipe, nós agradecemos por essa oportunidade, pela presença das psicólogas, das terapeutas que nos ajudaram na reflexão de hoje, pela oportunidade que nós temos de estudar e aprender um pouco mais a cada dia. Que o Cristo nos envolva sempre no seu amor incondicional e que possamos estar reunidos no próximo sábado para mais um dia de estudo. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado, Leandro. Obrigado, Sulaine. Obrigado às meninas. Que Deus abençoe todos vocês. E muito obrigado a todos aí que estão na live nesse momento. Que Deus abençoe a todos vocês. Até mais, um excelente sábado para todos.